Olá, está no ar mais um Câmara Aberta aqui pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da NET e também pelas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E o Conselho Municipal de Saúde de Itajaí, o Comusa, está com nova direção e novos conselheiros desde fevereiro. Está conosco hoje para falar sobre as atividades e lutas do Conselho o atual presidente, que é o Edmar Garcia. Edmar, muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Câmara Aberta. Muito obrigado pela oportunidade, né? Nós temos esse espaço que é um espaço importante para comunicar para a sociedade que nos assiste os nossos trabalhos, as intenções de todo esse conselho, que é um conselho bem importante que nós temos trabalhado com ele há bastante tempo. E um dos mais atuantes aqui no município, com certeza. Sim. Edmar, a eleição que, no caso, te colocou na presidência atual do Comusa, ele aconteceu em fevereiro ou foi já antes? É que o nosso processo eleitoral do Conselho de Itajaí, ele funciona em duas etapas. Na primeira etapa, nós temos a eleição dos conselheiros. Então, nós temos 28 vagas de conselheiros, são para as entidades, a vaga não é individual, a vaga não é minha, a vaga é de uma entidade que me indica como representante dela no conselho. No caso, você é representante Eu sou dos representante dos saúde. Profissionais de Saúde através do Conselho Regional de Biologia. E assim como o Conselho Regional de Biologia participa, quais outras entidades também podem indicar conselheiros? Como é que funciona? Então, a cada 2 anos nós fazemos esse processo eleitoral para renovação dos conselheiros. E a ideia é sempre que haja uma renovação, pelo menos uns 30% dos conselheiros mudem, porque é importante que toda a sociedade participe, conheça e venham ideias novas para esse conselho. E mais pessoas participando também. Mais pessoas participando. Nós temos 2 grandes segmentos. Um é o segmento dos gestores do SUS e outro é o segmento dos usuários do SUS. O dos usuários do SUS, usuário é todo mundo que precisa usar o sistema. Então, são os pacientes, são as pessoas que levam seus familiares, é a pessoa que vai no mercado e compra alguma coisa e foi fiscalizado pelo SUS, esses são os usuários. Então, para os usuários do SUS, são as entidades que estão na sociedade e de alguns segmentos. Então, nós temos os sindicatos, que representam os trabalhadores em geral, nós temos associações de moradores, nós temos conselhos locais de saúde, nós temos outras associações. Itajaí tem esses conselhos locais? Nós estamos inclusive fazendo um trabalho em conjunto com a Secretaria de ampliação desses conselhos. Então, o próprio Comusa vai, na figura até do nosso secretário executivo, vai nas unidades de saúde, conversa com as equipes e essas equipes vão se organizando e faz um conselho local de saúde. Seria quase um mini Comusa. Você tem ideia de hoje, atualmente, quantos existem em Itajaí? Nós estamos em torno de 10. 10? Mas nós estamos assim num crescente. A ideia é que cada unidade de saúde tem o seu próprio conselho local de saúde. Exatamente, porque a comunidade daí vai poder ali localmente, no seu postinho, participar. Isso. E mais do que participar com as suas ideias e com as suas demandas, seus dilemas, também conhecer o processo. Porque também nós vivemos um momento que muitas vezes nós pensamos que o problema está lá fora e a solução está lá fora também. O problema de saúde, ele está conosco. Então, nós como usuários de saúde, nós vamos ao serviço de saúde para procurar ajuda, mas nós também temos um papel para desenvolver para que aquilo aconteça. Então, e às vezes até para você reivindicar uma melhoria, ou às vezes o canal correto é por meio do conselho e aí esses microconselhos também seriam mais efetivos nesse tipo de abordagem? Porque os conselhos locais de saúde, os usuários como um todo, eles quando bem ativos, eles trazem para a gestão do SUS as informações que nem sempre vão aparecer. Então, se está faltando um determinado
medicamento, como é que está sendo o atendimento para um determinado serviço, para um determinado segmento da população. E a outra parte do conselho, os outros representantes do conselho, que faz parte da gestão do SUS, ele é dividido em 3 grandes blocos. Um é dos trabalhadores de saúde, onde eu estou inserido. Então ali nós temos várias associações de profissionais que indicaram, então nós temos sindicato de psicólogos, nós temos o Conselho Regional de Biologia, Conselho Regional de Farmácia, Associação Brasileira de Médicos de Saúde da Família, entre outras profissões que têm os seus funcionários e trabalham no SUS, são profissionais de nível superior. E daí nós temos 3 representantes, 3 entidades que representam os prestadores, empresas que prestam serviço ao SUS e são contratualizadas com o SUS. E daí nós temos a gestão, propriamente dita, que são 4 secretarias que são indicadas diretamente pelo prefeito. Uma é a Secretaria de Saúde, que seria óbvio que a Secretaria de Saúde participasse. A Secretaria de Educação, que é uma secretaria importante também, porque tem contato com uma grande parcela da população e ela tem também como objetivo final, durante o processo de escolarização, de criar naquele público-alvo dele ideias de autocuidado. E daí nós temos assistência social e urbanismo. E no teu entendimento, assim, é necessário que se fortaleçam ainda mais esses conselhos, né? E que sempre mais pessoas participem, mas que participem com qualidade também. Atualmente, você fala, são 28 conselheiros mais os suplentes, é isso? Isso. São 28 titulares com 28 suplentes. E como é que está essa participação? Como que as pessoas estão, quem vai mais, por exemplo, dos usuários do SUS? Por exemplo, muita associação de moradores está participando, como é que está essa representação? Eles, os que estão inscritos no Comusa, principalmente dos representantes dos usuários, eles comparecem religiosamente. Nós, o ano passado, nós tivemos todas as reuniões com quórum, porque a gente tem que começar a reunião com metade dos conselheiros mais um, e esse quórum tem sido preenchido, e mesmo em reuniões extraordinárias, porque às vezes nós temos algum assunto para tratar e nós precisamos de uma reunião extraordinária, nós convocamos, eles comparecem, e muitas vezes vem da comunidade, vem algumas demandas organizadas, a comunidade muitas vezes ela está, até por conta desses processos mais eletrônicos, que nós estamos usando, né, que é o YouTube, tem o WhatsApp, Facebook, esses processos meios deixaram as pessoas mais distantes do local do acontecimento, mais próximas da notícia. Então, por exemplo, hoje nós, como conselho, até para atingir um público maior, nós começamos de forma artesanal, não é organizada como a TV Câmara, a fazer uma transmissão das reuniões do Comusa. Estão acontecendo em geral onde as reuniões? As nossas reuniões físicas ocorrem lá na Biblioteca Municipal, que é um espaço excelente, bem central, super agradável. A biblioteca é um espaço muito charmoso, inclusive, do município. E daí nós transmitimos essa reunião pelo Facebook. A reunião acontece 2 vezes por mês, é isso? 2 vezes por mês, na primeira e na terceira segunda-feira. À noite sempre? À noite, a partir das 19, mas o nosso calendário está na página da Prefeitura. Não é lá muito fácil de achar, mas ele está ali onde está nos conselhos, entra na saúde. Primeira e terceira, segundas-feiras de cada mês. Sim. As reuniões ordinárias, né? As reuniões ordinárias. Na Biblioteca Pública Municipal. De Itajaí. A partir das 19 horas? A partir das 19 horas. E, Edmar, a gente tem que fazer um leve intervalo e a gente volta daqui um pouquinho falando mais sobre o Conselho Municipal de Saúde.
Olá, estamos de volta com o Câmara Aberta, que hoje entrevista o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Itajaí, o Edmar Garcia. Edmar, a gente falava um pouquinho, né, a respeito de representação no primeiro bloco. E como é que está? Eu perguntava para você como é que está essa representação. Você falou que está boa, ela tem bastante abrangência, principalmente dos usuários, mas o que mais que está faltando para que as pessoas participem mais do Comusa? É a participação. Porque muitas vezes, até nós percebemos em quem começa a participar do Comusa, os novos conselheiros, que eles acham que precisa ter alguma qualidade. Nós falamos bastante em siglas, tem vários profissionais de saúde, então nós temos todo um dialeto meio próprio, a gente tenta romper com esse dialeto e falar os nomes das coisas para ficar mais claro e mais explícito. Para que aquele morador que quer participar, mas às vezes pode se sentir inibido porque, não, é só médico, isso é coisa só para médico, para enfermeiro. O controle social da saúde, ele tem que ser feito pelo usuário. Porque realmente o médico, o enfermeiro, os técnicos da saúde, eles conhecem como entender o problema que a pessoa está vivendo. Mas esse resolver o problema também tem que estar de acordo com como aquela população está entendendo. Então o usuário ele tem uma parcela importante na sua própria cura, se for um problema de saúde, ou na sua própria prevenção. Então, o que vai escolher para comer, isso pode alterar muito o seu futuro. O que eu vou dar de comida para os meus filhos? Inclusive, há pouquíssimo tempo aqui na Câmara teve a prestação de contas do ano passado da Secretaria de Saúde e na ocasião eu te entrevistei e você falou exatamente isso, de que as pessoas também têm a sua parcela, elas precisam também entender que saúde é um todo, não tem só que ficar em cima da Secretaria de Saúde. Sim, e a saúde, cada vez mais que as equipes que trabalham com isso, sabe que ela está muito mais focada na prevenção. Então, uma pessoa que não se alimenta direito e chega na fase adulta com diabetes, ele vai morrer com diabetes e não tem saída. Agora, se ele se prevenir, ele pode não ser um adulto diabético. Isso faz muita diferença. Agora, a participação das pessoas. É muito melhor nós temos lá um usuário fazendo uma pergunta, às vezes não técnica, mas do coração dele, do que ele está sentindo, do jeito que ele vê a unidade, do jeito que ele vê aquele serviço sendo feito, e ele vai ter as suas respostas, vai ter um tratamento para aquela sua dúvida, e isso é muito importante. Porque nós temos que entender que a saúde no Brasil é um bem público. Não é uma coisa privada de um ou outro. E ela tem que ser feita para todos. E é isso que manda a Constituição e é para isso que nós lutamos. Então, não adianta eu ter 5 pessoas saudáveis em Itajaí e 220 mil doentes. Não. Nós precisamos de 220 mil pessoas saudáveis. Adultos saudáveis. E para isso também vai um pouco essa relação do Comusa, do Conselho, com também as outras, além da Secretaria de Saúde, as outras secretarias, como você citou, por exemplo, a Secretaria de Educação. As pessoas precisam se educar em saúde e também para defender a sua saúde pública, no caso, defender o bom funcionamento do seu posto de saúde, o bom funcionamento da sua unidade de pronto atendimento, da sua UPA? Sim. Eu vejo e percebo que muitas vezes a população entende só o que é dela mesmo. Então, é o meu carro, minha casa, meu filho, minha filha, minha carteira de dinheiro, qualquer coisa. Mas não, a cidade é nossa. Os serviços de saúde são públicos. Então, uma unidade de saúde aqui não é um bem público, é uma construção pública, onde tem profissionais sendo pagos com dinheiro público, que desempenham um serviço público. Eles devem ser tanto respeitados como entendidos e eles também têm que retribuir com entendimento e respeito. Nós temos que viver em harmonia. É uma questão de urbanidade.
o servidor que está lá, a ACS que está batendo na porta da tua casa, o ACE, né, o agente comunitário de saúde, o agente comunitário de endemias que te visita, ele está ali para trazer e entender como que está acontecendo com alguns sistemas, ou é a dengue, ou é a hipertensão, e tentar levar e trazer informações. E só assim nós vamos nos transformar numa cidade mais moderna e urbana. Não adianta a minha casa estar super impecável e a rua da minha casa está suja, meu posto de saúde está quebrado. E eu desrespeitar o médico, desrespeitar a enfermeira, tratar mal a ACS. Não, todos nós somos humanos, nós vivemos na mesma cidade. E essa parcela que muitas vezes quando nós pensamos em saúde, a gente pensa só no remédio, na consulta, ou no exame, ou na cirurgia, mas são muitas coisas que envolvem a saúde. Pois é, mas muita gente se preocupa principalmente com questão de cirurgias e esse atendimento mais especializado. Vamos pegar um caso bem sintomático, que é o hospital, né? O atendimento hospitalar, que deveria ser o último, a última fronteira e em muitos casos é a primeira. Se levarmos em consideração a saúde das crianças, por exemplo, né, às vezes faltam pediatras nas equipes, lá no postinho de saúde, e aí a pessoa acaba indo no Hospital Pequeno Anjo. Sim. Qual foi o problema que aconteceu entre o Pequeno Anjo, Univale, e a entidade que assumiu o Pequeno Anjo, o Instituto Santa Clara, no ano passado? Qual foi? Parece que houve alguma reclamação do próprio Comusa, na justiça para que se brecasse isso. Por quê? O que acontece é o seguinte, o Hospital Universitário Pequeno Anjo, ela é uma entidade que a gente diz que é contratualizada. Ela tem um contrato com o SUS. Então, ele tem um contrato com a Secretaria Municipal de Saúde. O Hospital Pequeno Anjo. O Hospital Pequeno Anjo, e é a Univale que faz esse contrato, porque o gerente do Pequeno hospital Anjo é a Univale. Então, ele tem um contrato. Todo o serviço, quando ele é contratualizado, quando ele tem um contrato com o SUS, ele passa a obedecer regras referentes ao serviço público. Não é privado. Ele pode ter o atendimento privado, mas ele passa a ter regras do serviço público. Então, por exemplo, um hospital, ou Marieta, ou Pequeno Anjo, não pode ter duas portas. Então, se eu vou entrar para ser atendido em qualquer hospital SUS, e vou entrar como SUS, eu tenho que usar a mesma porta de uma pessoa que tem um plano de saúde ou vai pagar particular. Isso faz parte do nosso serviço. O hospital não pode discriminar. Essa discriminação, ela é proibida por lei? Ela é proibida por lei. Tá, e qual foi o problema que aconteceu com essa questão dessa contratação desse instituto? Começou, na verdade, nós no Conselho, ainda na gestão do Plínio, nós começamos a ouvir existe uma fofoca, que a Univale, era fofoca mesmo, porque a gente não tinha uma fonte específica, não tinha ninguém declarando que a Univale ia abrir mão do Pequeno Anjo ou ia mudar de gestão no Pequeno Anjo. Isso até a Câmara andou questionando, a própria imprensa questionou, né? O jornal questionou. E a Secretaria Municipal de Saúde foi a público e disse, não, isso não vai acontecer, nós desconhecemos. Porque o convênio é entre a Prefeitura e Univale. O convênio é Prefeitura e Univale. E a Prefeitura foi lá e disse que não tem nada. Mas mesmo assim a gente está preocupado, porque é um hospital importante. Daí, lá pelas tantas, aparece foi apresentado o Instituto Santa Clara, e daí nós solicitamos a documentação, a Univale forneceu a documentação desse contrato, e para o nosso espanto, essa documentação veio com a assinatura do que viria a ser o secretário de saúde e do prefeito. Então daí, primeiro que ficou uma coisa, sabe, eu acho que todos somos adultos, eu acho que o serviço público, ele tem que dar publicidade, é a principal peça do que é público, é dar publicidade. Então não tem como um serviço contratualizado, onde a prefeitura está sabendo o que está acontecendo, ela tem que contar para a sociedade. É muito melhor que a sociedade
Mas existia, se prepare... Edmar, algum impedimento legal? Porque parece que aí o Ministério Público, inclusive, atuou e eles tiveram que fazer um termo de ajustamento de conduta. Existia um impedimento formal, principalmente. Porque como a Univale é uma entidade privada e o Hospital Pequeno Anjo é outra entidade, faz parte da Univale, a Univale pode pegar aquilo e vender, por exemplo, se quiser. Só que enquanto ela tem um contrato com o município, ela tem que alertar o município e, se ela for vender, tem que romper o contrato para daí reformalizar um novo contrato com quem for administrar um outro hospital, ou para a prefeitura se preparar, a Secretaria de Saúde se preparar e fazer uma nova contratualização. E lembrando que em toda a movimentação de recursos, segundo diz a própria legislação municipal e a legislação federal e estadual também, que toda a movimentação de recurso público na saúde tem que vir acompanhada de um POD do Conselho Municipal de Saúde. E vocês não foram consultados? E nós não fomos sequer avisados que aquilo estava acontecendo. Nós fomos descobrindo aos poucos, aí quando nós vimos que aquilo era uma coisa muito complicada, a Comissão de Orçamento e Finanças fez um parecer em julho do ano passado, e esse parecer nós encaminhamos, apresentamos para o Conselho, o Conselho aprovou por unanimidade o parecer, se não me engano, e esse parecer foi encaminhado para o Ministério Público até para que houvesse uma movimentação. Não há, nesse sentido, hoje, parece que o ex-secretário de Saúde de Itajaí, o Celso Della Justina, assumiu essa intermediação entre o Hospital Pequeno Anjo, Instituto Santa Clara, Univale e Prefeitura, para que se faça... Parece que eles estão fazendo um novo convênio diretamente com o Instituto Santa Clara, mas... fazendo isso, fica sanado ou ainda precisa de alguma coisa para que o atendimento lá da criança, a mãe que chegar com a criança no Pequeno Anjo, consiga esse atendimento? Nós não temos notícia que o atendimento foi encerrado. Existe a continuidade do atendimento, houve descontinuidade das equipes de trabalho. Tem um outro relato que mudou algumas formas, nós não analisamos isso, porque esse é um outro tipo de análise, não é só análise financeira, é análise de como que está sendo prestado aquele serviço. A própria Secretaria de Saúde tem instrumentos para fazer essa análise também. E exatamente porque tem um dinheiro público envolvido, dinheiro do município, o Comusa precisa fiscalizar. Tem dinheiro público municipal, estadual e federal. Tanto é que o promotor solicitou também informações do Conselho Nacional de Saúde. Assunto extenso, né, Edmar? Esse acho que para uma um programa inteiro. É só isso daí. Edmar, a gente precisa fazer mais um breve intervalo, mas daqui um pouquinho a gente volta falando mais sobre a saúde em Itajaí. Até já. Olá, estamos de volta aqui para o último bloco deste Câmara Aberta, que hoje entrevista o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Itajaí, o Comusa, o Edmar Garcia. Edmar, você assumiu, faz pouquinho tempo, a presidência do Conselho. Principal luta do Conselho, a principal atuação é na atenção básica. Sim. Já deu para avaliar quais são as principais deficiências ou o que precisa melhorar ainda na saúde de Itajaí na questão da atenção básica, lá na ponta, no posto de saúde, nas equipes de saúde da família? A atenção básica é sempre a nossa prioridade e é uma prioridade de vários discursos que nós escutamos, porque a maior parte dos problemas, mais de 80% dos problemas de saúde que vivemos hoje, eles podem ser solucionados lá na ponta, na atenção básica. Mas essa ponta da atenção básica, ela é uma ponta bem trabalhadora, nós vamos lá, conhecemos as equipes, são equipes que ralam bastante, às vezes
tiram do próprio bolso para fazer atividades e manter atividades, correm atrás, lutam, mas como é uma estrutura distante mais do nível central, ela sempre fica relegada a um segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Ou seja, às vezes estão num imóvel que precisa ser readequado, nem sempre o medicamento que precisa estar lá à disposição não está. Tem uma questão de tamanho também de equipe, que nós discutimos também o tamanho de equipe. Hoje, segundo a apresentação da própria Secretaria de Saúde, nós temos 85% de cobertura do ESF. Nós questionamos essa... ESF, Estratégia de Saúde da Família. Estratégia de Saúde da Família é o que faz parte a agente comunitário de saúde, que vai visitar a tua casa. Mas essas equipes estão super fragilizadas, porque nós temos uma população, ao mesmo tempo, rica, misturada com uma população pobre e carente de serviços. E no dia a dia nós estamos vendo que muitas pessoas estão tendo que mudar de emprego, estão perdendo o emprego que oferecia plano de saúde e tudo, e essas pessoas estão vindo para o SUS. Então nós temos áreas, prédios onde não deixavam nem entrar, e hoje essas pessoas estão indo para a unidade. Então nós estamos aumentando a demanda. O Estratégia de Saúde da Família é o que nós entendemos que seria o principal modelo, ou seja, aquele modelo que vai alguém, conversa com você antes de você ficar doente. O papel da Estratégia da Saúde da Família é conversar com as famílias. Porque fora algumas fatalidades, tipo, vou atravessar a rua, sou atropelado e paro no Marieta. Mas, como eu falei, a diabetes, hipertensão, que são duas doenças que mais matam nesse país, elas são doenças que são criadas pelo jeito que você toca a sua vida. Nós já vivemos, há alguns anos atrás, um monstro da dengue, e a gente está ainda sob o fantasma da dengue. A gente tem a Aedes aegypti, que é um pernilonguinho espalhado no município inteiro, e a qualquer hora pode vir uma outra peste para nos assombrar. Houve nos últimos anos, eu acho que, se eu não me engano, houve um crescimento no número, pelo menos, de agentes, tanto de endemias quanto agente comunitário de saúde. Precisariam ainda mais equipes exatamente por causa do crescimento da população e do crescimento dessas pessoas que antes tinham plano de saúde e hoje estão migrando para o SUS? Esse crescimento, aí seria mais o crescimento dos agentes comunitários de saúde, que vão visitar as casas. Os agentes de endemias, até onde eu tenho notícia, eles estão num número, como houve um crescimento recente, eles conseguiram chegar num número bem interessante e eles estão visitando o município. Mas eles também têm, quando nós vamos conversar com os agentes, tem a dificuldade da população em entender que limpar o seu terreno, não ter um terreno baldio, cuidar de vários aspectos da sua residência, não é trabalho do agente. Ele está ali para orientar, ele não está ali para fazer. Porque a orientação vale muito mais do que alguém fazer. Fazer, toda pessoa tem condição de fazer. E Edmar, assim, você falou essa questão da dengue, né? A dengue aqui, para Itajaí, ela seria mais urgente, a questão uma das questões de saúde mais relevantes aqui seria essa, ou a gente tem que começar a se preocupar com o coronavírus? O coronavírus, entre a dengue e o coronavírus, nós temos pelo menos uma equipe trabalhando, atuando na contenção desse desenvolvimento desse pernilongo e tentar fazer isso voltar a não ter o pernilongo, que é muito difícil. Normalmente, quando ele se instala, ele vai ficar o resto da vida com a gente, porque ele gosta muito da gente. Então, a dengue, pelo menos, tem uma equipe trabalhando. O coronavírus, nós temos várias equipes que estão preocupadas com problemas de saúde. Hoje nós temos várias outras doenças, tuberculose está muito à frente de um coronavírus aqui no Brasil. Na mortalidade, principalmente, na mortalidade, né? E na infecção também. Na incidência. Na incidência dele. Mas o coronavírus, com todo o problemático que ele traz, o fantasma do coronavírus, o fantasma da mídia, porque muitas vezes a gente se preocupa com o que está vendo na televisão, ele traz algumas coisas que são importantes para a população. A população volta seus olhos para entender que vacinação é importante. Nós estamos vivendo um momento onde tem algumas pessoas e pessoas importantes
falando contra a vacinação. Bom, tem gente falando que a Terra é plana. Aí, o lutar contra a vacinação, que eu tenho 54 anos, eu tive amigo meu com poliomielite. Hoje em dia ninguém vê poliomielite. Os médicos novos não conheciam sarampo, estão conhecendo porque estão parando de vacinar de sarampo. Mas o sarampo é uma doença onde a maior parte dos médicos novos nunca viram, não sabem identificar. Mas você imagina que essa preocupação com o coronavírus, porque está na mídia e tal, ela vai ter, a Itajaí vai ter que fazer alguma medida para também se preparar para isso, ou melhor agora é investir realmente nessas questões, dessas coisas que são endêmicas e que estão voltando, essas doenças primárias, tipo sarampo, tuberculose, que estão com um número grande, a gripe. A gripe, entre outras doenças. O correto, assim, para todas as doenças em faixas, quando eu atuo contra a gripe, eu estou atuando contra coronavírus e outras coisas, resfriado e tudo. Agora, uma coisa assim, até para não deixar de falar, uma coisa importante, que é a importância do SUS, se você suspeitar que você tem coronavírus e se você morasse lá nos Estados Unidos hoje, você ia gastar 20 mil reais do teu bolso. Você ia botar a mão no bolso, tirar teu dinheiro da poupança e pagar 20 mil reais, porque lá nos Estados Unidos não tem serviço de saúde. Então, público e gratuito, não tem. Lá para você detectar, fazer a quarentena e tratar do coronavírus é mais de 4.500 dólares. Na Espanha são 400 dólares. Aqui no Brasil, um serviço gratuito. Não vamos nem muito longe, né? Houve um caso já relatado e comprovado de uma senhora, não sei em qual estado, não sei se foi no interior de São Paulo, se eu não me engano foi no interior de São Paulo, que foi até o serviço dela, ela estava com suspeita do coronavírus, foi até o convênio dela, num hospital particular, e eles disseram que eles não tinham condições de receber. Para onde ela foi? Ela foi encaminhada para o SUS. Ela foi encaminhada para o SUS. Então tem que defender o SUS, né? O SUS é um serviço que é para tratar da saúde do Brasil. E ele tem uma abrangência muito grande. Temos problemas do SUS? Temos problemas do SUS. Mas não é porque você tem um filho que fez uma malcriação para você que você abandona o filho, né? O SUS é a nossa grande estrutura de saúde nacional e que está perdendo dinheiro. Que até nós vimos na última apresentação, mais de 3% de recurso federal e estadual que viria para Itajaí, não vieram. Sabe, o SUS está perdendo milhões por conta dessas legislações recentes que estão tirando dinheiro da saúde. Inclusive, emenda que houve de teto de gastos. Isso, que é o teto redução. de gastos, que isso é criminoso. Essa do teto de gastos foi criminoso. 20 anos congelando, com uma população perdendo emprego e vindo para o SUS. E a demanda do SUS só aumentando. A demanda do SUS está aumentando. Mas para isso temos, né, conselhos, ainda bem que temos conselhos que vão continuar lutando e falando sobre esses problemas. Exato. E fica o convite para você que nos assiste, que tem interesse em conhecer mais de perto esse conselho, vá até a tua unidade de saúde, pode ter um conselho local de saúde lá, ou vá na primeira segunda-feira do mês, ou na terceira segunda-feira, na Biblioteca Pública Municipal, às 19 horas, que lá nós temos a representação do Conselho Municipal de Saúde. Edmar, muito obrigada pela sua entrevista e esteja sempre convidado a retornar aqui, porque os assuntos em saúde não param. Não param. Muito obrigada. Obrigado a todos. E você continue conosco, prestigiando a nossa programação, tanto pelo canal 14 da NET, na nossa TV Câmara de Itajaí, quanto nos canais da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube e no Facebook. Muito obrigada por estar conosco e até o próximo Câmara Aberta.